Queridos irmãos, queridos amigos, como prometi, estou aqui nesse momento fazendo este vídeo aula acerca de um dos mais importantes eventos históricos e ao mesmo tempo escatológico que acontece em nossos dias. Trata-se do reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel por parte dos Estados Unidos da América. É uma decisão monocrática do presidente Donald Trump que, de certa forma, sacudiu o mundo político, o mundo árabe, o mundo asiático, o mundo europeu, o mundo de um modo geral. Todos estão impactados por causa de uma pequena cidade, a cidade de Jerusalém, que o presidente Donald Trump teve a coragem e a decisão de reconhecê-la como capital de Israel. Vamos ver o vídeo. Quando eu cheguei à presidência, eu prometi olhar para o mundo com olhos abertos e pensamentos novos. Não podemos resolver nossas questões repetindo as mesmas velhas análises e as mesmas velhas estratégias do passado. Antigos desafios precisam de novas abordagens. Meu anúncio hoje marca o início de uma nova abordagem no conflito entre Israel e os palestinos. Em 1995, o Congresso adotou a lei da Embaixada em Jerusalém, determinando que o governo federal realocasse a Embaixada Americana em Jerusalém e que reconhecesse que esta cidade, e muito importante, é a capital de Israel. Essa lei passou no Congresso por uma enorme maioria dos dois partidos e foi reafirmado num voto unânime no Senado apenas 6 meses atrás. Mesmo assim, por mais de 20 anos, todos os presidentes americanos que me antecederam exerceram a renúncia a essa lei, recusando-se a transferir a embaixada para Jerusalém ou mesmo de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Este vídeo que você acabou de ver é um fato histórico que já se aguardava há muito tempo. Não o reconhecimento por parte dos Estados Unidos, muito menos por intermédio do presidente americano, mas se aguardava na profecia bíblica. A cidade de Jerusalém é o componente decisivo principal para o desfecho escatológico daquilo que está em marcha, daquilo que está por vir muito em breve na humanidade, que é a volta de Jesus Cristo. Nós vamos começar mostrando a você que Jerusalém tem que ser de Israel. Jerusalém tem que voltar a ser, de fato e de direito, a capital de Israel, porque quem escolheu Jerusalém não foi nem Davi. Quem escolheu de Jerusalém não foi nem Israel. Quem escolheu Jerusalém foi o próprio Deus. E é interessante que o alvoroço das nações hoje, em função de Jerusalém, estão afrontando e confrontando a decisão do próprio Deus em escolher Jerusalém para colocar nesta cidade um trono para o seu próprio nome, o trono de Davi. O trono de Davi não vai estar em Washington, nem em Nova York, nem em Meca, nem na Austrália, nem na França, nem no Brasil, não. O trono de Davi está em Jerusalém, capital eterna, indivisível, segundo a Bíblia, de Israel. O próprio Deus escolheu Jerusalém. Nós vamos ver ao longo dessa exposição, os elementos históricos e teológicos para depois entrarmos na questão escatológica dessa decisão do governo dos Estados Unidos em reconhecer Jerusalém
como capital de Israel e imediatamente já ultimar os preparativos para a transferência da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Acompanhe comigo no estudo, no telão, o que nós vamos falar agora a respeito de Jerusalém e como Deus escolheu esta cidade para ele, para que ali Jesus volte e reine sobre as nações no período do milênio. Vejamos. Leia. Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Observe, este pula é do verbo pôr, coloquei-a, posicionei-a, estabeleci Jerusalém no meio das nações, no meio das terras. Aqui significa que Jerusalém está situado no meio dos continentes, dos 5 continentes. Para você ter uma ideia onde Deus situou Jerusalém, no meio do planeta Terra, olhe para a sua mão e aponte o meio da sua mão. Se a sua mão e os 5 dedos correspondem aos 5 continentes, América, Austrália, Oceania, a Ásia, a Europa, Jerusalém será o centro desses continentes. Observe que o profeta Ezequiel, que relatou esse texto no capítulo 5, versos 5, não contava com satélite ou com equipamentos geográficos para entender que Jerusalém está no meio. Por isso que aquela região chama Médio, Oriente Médio, Oriente Meio. É a terra que está situado entre os continentes, no meio do planeta Terra. E no meio do meio do meio está Jerusalém. Jerusalém é o centro de Israel, Israel é o centro da terra. E no centro de Jerusalém está o terreno, a cidadela, o terreno, que é alvo da maior disputa de árabes e judeus e também das nações, que é conhecido como o Harabait, ou o Monte do Templo, o lugar onde Salomão construiu o primeiro templo, Zorobabel reconstruiu, Herodes reformou, e que agora os judeus, Israel, com o Instituto do Templo de Jerusalém, no dia de hoje, está com tudo pronto para construir o terceiro templo, neste lugar onde há uma grande disputa em torno dele. Neste mesmo lugar onde, aproveitando o espalhamento, a diáspora do povo judeu, que começou no ano 70, logo depois de Cristo, o povo muçulmano, através do califa Omar, construiu no ano de 691 o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, naquilo que os muçulmanos chamam de Esplanada das Mesquitas, que é o mesmo lugar do Domo da Rocha, que é o mesmo lugar do Harabait judeu, que é o mesmo lugar da construção do Templo de Salomão. Então, aí está o grande motivo do conflito. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E hoje, neste lugar, está, vamos dizer assim, o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada, que vai sair dali. Como, eu não sei, mas vai sair. Por que que vai sair? Para que ali se estabeleça novamente o Templo de Salomão. O terceiro templo que está para ser construído, o Templo de Israel, será profanado pelo anticristo. Isto faz parte das profecias de Daniel, o próprio Jesus falou isso e o apóstolo Paulo também. Então, este lugar é o lugar hoje mais disputado das nações. E nós vamos ver as implicações disso no decurso dessa exposição. Acompanhe comigo. Olha o texto. Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, pula no meio das nações,
e terras que estão ao redor dela. Olhe o texto que diz, deixa claro, que o próprio Deus escolheu a cidade de Jerusalém. Está lá no Salmo 132, 13 e 14. Diz assim: Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Esta é uma expressão profética. Esse texto aqui já aponta para o governo milenar de Jesus Cristo. Aqui, Jesus, de certa forma, confirma que será na cidade de Jerusalém que haverá o governo, o seu governo, o milênio, tão falado pelas escrituras antigas e reforçado no Apocalipse capítulo 20. Prossigamos. Olha, também mais um texto de 1 Reis, capítulo 11, que diz: Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Quem escolheu? Aqui não foi Davi que escolheu, isso é Deus falando a Davi que não vai tirar o reino todo, não vai dividir Jerusalém e Israel e acabar com Israel. Por amor de Jerusalém, porque ele tem propósito com Jerusalém, dará uma tribo a Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, que escolheu. Esse Davi aqui pode ser entendido como Jesus. Por amor a Jesus, Jesus terá a cidade do seu governo, que é Jerusalém. Prossigamos, mais um texto. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Palavra do Senhor. 1 Reis 11, 32. Muito bem. Eu poderia elencar aqui vários outros textos que diz a respeito de como Deus escolheu esta cidade para estabelecer ali o vínculo com a sua revelação maior para os homens, por intermédio de Jesus Cristo. Ali Jesus pregou, ali Jesus peregrinou, ali Jesus repreendeu, dali Jesus profetizou, ali Jesus foi julgado, ali ele foi flagelado, esbofeteado, massacrado. Pelas vielas de Jerusalém derramou o seu sangue, porque fazia parte da profecia que o sangue do Cordeiro seria derramado por amor de todo o planeta, de todo o mundo, de toda a humanidade. Dali ele foi crucificado e dali foi assunto à casa do Pai, há 2000 anos. E para ali ele vai voltar. Quem vai voltar para Jerusalém para ser o prefeito de Jerusalém, o governador de Jerusalém, o presidente de Jerusalém, por fim, o rei de Jerusalém, é o próprio Cristo, é Yeshua. Yeshua está na casa do Pai, como homem e como Deus, esperando a ordem do Eterno, em primeiro lugar, para vir buscar a sua noiva do arrebatamento. Jesus veio a primeira vez, há 2000 anos, solteiro, ficou noivo, e agora volta para buscar sua noiva, antes de voltar definitivamente à terra. E quando voltar definitivamente à terra, volta com a sua noiva, casado. A igreja será esposa do Cordeiro, que voltará como também o leão da tribo de Judá. O leão nunca deixará de ser cordeiro, mas o cordeiro também será leão. E a sua volta será para o acerto de contas. E uma coisa que tem que ficar claro, porque as escrituras relatam isso, é que ele não vai voltar no Japão, na China, nos Estados Unidos ou na Europa. Ele volta em Israel. Ele entra em Jerusalém. Ele atravessa o portão dourado, atravessando o vale de Cedron, e entra no templo para purificar, depois que lançar no lago de fogo o anticristo e o falso profeta.
Isto faz parte da profecia bíblica, das Escrituras. E quando nós vemos um governante, o governante da cidade de maior poder militar do planeta, de um país do maior poder militar do planeta e de maior economia, uma das maiores também do planeta Terra, reconhecer que Jerusalém é a capital de Israel, isto é um componente profético decisivo para os desfechos escatológicos. O que vamos esperar agora? As negociações para a liberação da mesquita, da esplanada das mesquitas, que nós chamamos de Harabait, ou Monte do Templo. O Harabait, hoje, o Monte do Templo, a esplanada das mesquitas, está de posse do governo muçulmano, do governo da Jordânia. Esta área também será liberada para Israel, para que ali seja reconstruído o terceiro templo. Então nós vamos ver todo esse desfecho e esta cronologia no tempo em que o próprio Deus afirma, o tempo das nações no cronograma de Deus. Ou seja, as nações têm um tempo determinado por Deus. O tempo dos homens, o tempo das nações, não é um tempo ad eterno. Deus estabeleceu um tempo cronológico para os homens terem as decisões sobre o planeta Terra. Mas esse tempo já praticamente está esgotado. Por isso que quando o apóstolo Pedro escreve a segunda epístola à igreja, ele diz assim: amados, não quero que ignoreis tal coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que significa isso? Eu tenho ouvido interpretações desse texto as mais estapafúrdias possíveis. E é muito simples de entender. Isso quer dizer o seguinte, que Deus conta o tempo do homem de 1000 em 1000 anos. Isso não tem a ver com o tempo de Deus, como alguns julgam. Ah, é porque o tempo de Deus é eterno, o tempo do homem é cronológico. Não, 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 não. Aquilo ali é Deus ensinando ao homem como ele está contabilizando o tempo do próprio homem. É como se Deus dissesse assim: olha, vocês não terão um tempo indefinido, vocês não terão um tempo que não tem fim, vocês terão um tempo para governarem a si mesmo. Mas quando esse tempo for cumprido, um tempo que eu estou determinando, aí eu venho e vou intervir para começar um tempo onde o Cristo irá reinar na terra. Por isso que o texto, um dia para cada 1000 anos, é ele dizendo assim: quando passarem-se 1000 anos da história da humanidade, eu considero como um dia. Quando passarem-se 2000 anos, eu considero como 2 dias. E o tempo que vocês vão ter, de acordo com o Êxodo, capítulo 20, não vai passar dos 6 dias. No Êxodo, capítulo 20, versos 8, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, versículo 9, e farás toda a tua obra. Ora, ficou muito claro. Deus diz que o 7º dia, que é o dia de sábado, ele vai tornar diferente a humanidade. Ele vai tornar santificado este dia e, consequentemente, as ações humanas. Agora, os 6 dias da semana, os outros 6 dias, é por conta do homem. O homem terá total autonomia nesses 6 dias. Ele vai executar, vai realizar a sua própria obra, a obra da natureza humana.
os seus próprios desígnios. O homem vai agir conforme lhe der na cabeça. Mas no sábado ele muda a situação. O sábado é o 7º dia. Se nós buscarmos lá o texto de Pedro, 2 Pedro 3,8, e aplicarmos na visão profética dos dias, nós vamos ver que os 6 dias são 6.000 anos. Ora, porque para cada dia são 1.000 anos. 6 dias do homem, que o homem vai trabalhar com total liberdade, vai fazer a sua obra, e a obra do homem é pecaminosa, por isso não é santa, serão de 6.000 anos. Mas no 7º milênio, o Senhor intervém e muda o cenário. Isso quer dizer que no 7º milênio, Jesus estará reinando na terra. De onde? De Jerusalém. As nações, os árabes, a União Europeia, a China, o Japão, como veremos adiante, o Brasil, a ONU, estão contra os Estados Unidos, o Donald Trump, porque decidiu reconhecer que Jerusalém verdadeiramente é a capital de Israel, e não é de hoje, de 4.000 anos. Jerusalém é a capital de Israel. E é de lá que Jesus vai reinar. E é para lá que ele vai voltar, quando terminar os 6.000 anos do homem. Eu quero dizer a você que esses 6 milênios do homem já chegam ao fim. Nós somos a geração de transição entre o 6º e o 7º milênio, entre os 6 dias e o sábado, que será santificado por Deus. Porque de Adão até os dias de hoje, já transcorreram-se 6.000 anos aproximadamente. Significa dizer que de Adão aos nossos dias, os 6 dias que Deus diz que é de autonomia do homem, já está se esgotando. Nós somos a geração intermediária entre os 6 dias e o 7º milênio. E o 7º milênio acontecerá no planeta Terra com Israel sendo a superintendência mundial do reino do Messias. Israel será a nação superintendente do reino. Jesus é judeu. Há um judeu morando na casa do Pai. Voltará como judeu, porque Deus não desfaz o que já fez. Por isso que Deus escolheu Israel para trazer o Salvador. E ele veio como judeu, a salvação é para o judeu. O texto de João diz que ele veio para o que era seu, e o que era seu é Israel. E o texto conclui dizendo, e os seus não o aceitaram, quer dizer, os judeus não o aceitaram como Messias, mas todos aqueles que o aceitaram, e isso aí envolve as nações, muitos gentios aceitaram, Deus fez com que eles fossem enxertados em Israel, na oliveira verdadeira, de acordo com o que diz Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 11. Agora, quem vai voltar aí? Vai voltar um americano do céu? Do céu vai voltar um japonês, um brasileiro? Claro que não. Vai voltar um judeu. Há um judeu morando na casa do Pai e volta ao planeta Terra como judeu e entra e vai voltar em Jerusalém, vai voltar em Israel, a sua terra, a sua cidade, a cidade do rei. Aliás,